Olá, tudo bem? Espero que com você esteja tudo bem. Por aqui tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Hoje vamos falar sobre a mulher após os 40 anos. Tanta coisa acontece na nossa vida e aí a gente vai conversar sobre isso e como lidar com todas essas mudanças, mudanças hormonais, mudança de temperamento. Olha, é um monte de coisa que acontece. Se você passa por essa fase ou já passou, deve saber como é tudo isso, né? Aqui comigo, a Cat Soares, tudo bem? Tudo bem, Ive. Obrigada pelo convite mais uma vez. Muito obrigada por ter vindo e lá de casa, tão distante, mas tão pertinho ao mesmo tempo, Adriana Pimenta, tudo bem, Adri? Olá, tudo bem? Boa noite, meninas, boa noite quem está ouvindo a gente. Bom, a gente vai conversar sobre tudo isso, né? A Adriana se inspirou tanto nessa questão que ela até escreveu um livro a respeito, Poxa, que né? Um bacana. livro divertido. A gente vai falar um pouquinho dele também. Então, bem-vindas. E aí a gente já começa falando disso, gente. Depois que eu fiz 40 anos, um pouco tempo depois, por não ter filhos biológicos, eu acho, eu entrei em crise. Eu comecei a me achar uma velha e uma incapaz por não ter tido filhos, porque a sociedade cobra isso da gente, né? Sim. E eu meio que pirei na batatinha, assim, sabe? Fiquei meio maluquete. Não sei vocês. Você tem uma filha, Eu né? tenho uma Acho que a relação é um filha pouco e diferente. é bem diferente mesmo. E assim, eu sempre pensei em ser um exemplo para ela. Então, meu foco sempre foi em criá-la através do exemplo. Então, eu sempre cuidei muito da minha alimentação, eu sempre busquei fazer algo que me desse um prazer, assim, no sentido de um hobby, sabe? Então, eu trabalhava muito, mas eu também queria ter um pouco de qualidade de vida. E aos poucos eu fui procurando isso, e quando eu me encontrei, que eu encontrei no yoga, essa condição de ter a qualidade de vida e cuidar um pouco de mim também, para que ela entendesse que a vida poderia, nós poderíamos ter tudo, né? É, claro que esse tudo é muito relevante, É, né? porque o meu tudo não é necessariamente o seu tudo. É, exatamente. Esse tudo é um pouco relevante, mas era como eu enxergava a vida, pelo meu prisma, né? E isso fez com que eu tivesse, eu não sentisse tanto a idade. Eu hoje tenho 51 anos e eu ainda não passo por questões como menopausa, eu ainda tenho uma, uma, uma um tempo aí de. Acho que até chegar nesse momento ainda vai demorar um pouquinho. Uhum. E você, Adriana, quando veio o tal do pentelho branco, tudo mudou. Vou deixa eu explicar então primeiro o penteio branco. Realmente existe, né? Não é uma mentira, ele existe. E é o título do meu livro, né? Quando o futuro chegou, encontrei um penteiro branco. Eu já tive uma crise dos 40 muito mais pesada. A Cat, pelo que eu estou vendo, foi mais tranquilo, né? Eu eu passei por assim, por uma crise que eu questionei muito sobre a minha vida em diversos aspectos, e o livro traz esses aspectos, e eu conto nele não só a minha experiência, eu entrevistei estudiosos para poder entender o que estava acontecendo comigo. Então, quando vocês falam, por exemplo, eu me senti uma velha, eu também passei por isso. É incrível a gente pensar, né? Imagina se sentir velha com 40 anos, 42, 45, gente, é um absurdo. Só que isso acontece com a mulher não só pelo medo da menopausa, eu também ainda não entrei na menopausa, de acordo com a minha médica, ainda tem uns anos aí, mas de qualquer maneira é uma coisa que assusta a gente, que a gente não entende que é uma fase da vida. E de acordo com os estudos que eu fiz, que eu coloco no livro, tem muito a ver com a nossa sociedade patriarcal, né, que coloca a mulher como ela é valorada enquanto ela é jovem e bonita, né, que também tem a ver com todo o sexismo que existe no país, onde a mulher é vista ainda como um objeto sexual desde a colônia,
né? Então, isso tudo que a gente sente, viu, Ive, Cat, está muito relacionado com o mundo que a gente vive e com o país que a gente vive. Porque, não sei se vocês conhecem a Miriam Goldenberg, hoje ela é a maior estudiosa, né, do envelhecimento feminino. Ela escreve na Folha, ela tem vários livros, e ela fez uma pesquisa uma vez que eu achei muito curioso. Ela entrevistou mulheres do Rio de Janeiro e mulheres de uma cidade na Alemanha que eu não vou me lembrar agora. E o que ela descobriu? Para as brasileiras, o importante na maturidade é ser bonita e ter um homem, né? No Brasil, a gente tem o que a Miriam Goldenberg chama de capital marital, onde as mulheres sobem numa escala social quando elas têm um par, né? E na Alemanha, não. Na Alemanha, não, a questão da mulher alemã, primeiro, ela não se incomoda com as mudanças do corpo, porque ela entende que a maturidade faz parte das fases da vida. E ela, o principal objetivo dela não é ter um homem, o principal objetivo dela é estudar, é progredir como pessoa. Então, eu acho que essas coisas que a gente sente, que a Ivy falou, poxa, me senti uma velha, tem muita relação com essas pressões que a gente vive na sociedade, principalmente a sociedade brasileira. Verdade, tudo verdade. E sabe que hoje eu não me sinto mais uma velha, né? Que Embora. bom! Pois é. E agora eu tenho 49. Que Então, e bom. não escondo a Temos a mesma idade idade. também. É, temos a mesma idade. Não Mas sabe por escondo. quê? Sem Fala. querer interromper, mas já interrompendo, trazendo também uma pesquisa para a gente entender, porque é importante que a gente se entenda, e é importante que quem está acompanhando a gente, se é uma mulher que está passando por esses questionamentos internos, tal, compreenda também que existe. Tem algumas pesquisas, e uma na Inglaterra especificamente, fizeram uma entrevista assim, em 50 países com mais de 1 milhão de pessoas. E o que eles descobriram? Que dos 40 aos 48, mais ou menos, é a fase onde a gente se sente mais infeliz. É como se a vida da gente fizesse uma curva em U. Quando a curvinha do U está aqui embaixo, é essa fase que a gente passou, meninas. E aí, quando começa a 49, é a curvinha que vai ascendendo. E aí a vida fica muito mais feliz. Se a gente, claro, trabalha internamente em autoconhecimento, né? Reflete para ser uma pessoa mais feliz, melhor, né? Exatamente. E aí foi. Vou aproveitar, Eu ia falar né? exatamente isso. Porque é exatamente isso. Então, assim, eu passei por essa fase de ó vida, ó azar, né? E depois eu fui buscar o autoconhecimento lá pelos 45. Comecei a estudar profundamente essa questão da autoestima, do autocuidado, da importância da gente olhar para dentro, se reconhecer e entender que tá tudo bem, que são fases que a gente passa e que se a gente aprende a lidar com isso de uma maneira mais leve, especialmente quando a gente aceita quem somos, fica mais fácil de levar a vida. E principalmente se a gente começa a fazer coisas que nos alegram, que nos dão prazer, né? Então, a caminhada na praia, a atividade física para quem gosta, comer alimentos mais saudáveis, desembalar menos, descascar mais, tudo isso vai fazendo um sentido para a gente e aí a gente vai ficando mais alegre, mais feliz. No meu caso, usando a cromoterapia, a aromaterapia e a inteligência emocional para me curar e aí poder cuidar do outro também É, de um outro jeito. Isso é eu acho que assim, acho que a grande sacada, né, você... Eu não gosto muito dessa palavra propósito, que isso aí ficou um pouco modinha. moda e tal, mas eu acho que quando você encontra, né, um propósito, um caminho para você é, ficar feliz com a idade que você tem, com as mudanças do seu corpo, com as alterações que estão acontecendo, com aquela ruguinha ali, com aquele cabelinho branco, enfim, quando você vai encontrando um propósito na sua vida e quando o seu foco é ter saúde, envelhecer com mais qualidade de vida, ou dando exemplo para outras mulheres, para outras pessoas, porque eu comecei querendo dar o exemplo só para minha filha. Uhum. E hoje eu vejo, eu tenho alunas e tudo mais, e que elas me admiram por causa da minha qualidade de vida. E assim, eu não pensei que isso tomaria uma proporção desse tamanho, né? Eu pensei só
na minha menina. E eu acho que é isso, né? Quando você tem um propósito de envelhecer, tendo qualidade de vida, você não vai se preocupar com os altos e baixos da vida, porque isso todas nós vamos passar. Acho que quem já está na menopausa, principalmente, que aí tem uma perda na qualidade do sono, tem, porque isso é hormonal. Nós não vamos poder evitar. E aí procurar a ajuda de um médico para fazer uma reposição hormonal, Que né? pode ser feita naturalmente também, Sim, né? hoje nós temos aí várias opções, né? Muito conhecimento, e você tem que usar não só o autoconhecimento, mas como o conhecimento que hoje nós temos para que a gente passe por essa fase aí de uma forma mais prazerosa possível. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, meninas, que existe uma yoga chamada yoga hormonal, que é para quem está entrando na menopausa ou já entrou na menopausa. Eu conheço, fiz até uma live com essa professora e ela me contou que ela descobriu essa técnica que foi criada por uma brasileira, porque ela teve uma menopausa precoce e não podia tomar remédio e tal. Então, com esses exercícios, existe um estímulo hormonal e a mulher fica sem sintoma. Mas, de qualquer maneira, eu queria trazer um ponto que eu acho que é importante a gente também elaborar, porque além desse autocuidado, né, da yoga, que eu faço também, da meditação, que é tão importante, né, da alimentação, desse autocuidado, tem um autocuidado que eu acho fundamental, que é o autocuidado psicológico, né, mental, porque não adianta também a gente cuidar do físico e não cuidar da mente. Não adianta a gente fazer yoga, fazer corrida, caminhar na praia, ir para academia, e a cabeça está uma bagunça, né? Então, eu acho que o autocuidado começa internamente, onde a gente... Quando você falou, Cat, do propósito, né, dessa palavra que está um pouco batida, mas eu entendo o que você quer dizer. Para mim, é um pouco o resgate da essência que acontece na maturidade, nesse processo de envelhecimento. E quando a gente trabalha a mente, quando a gente cuida da mente, a gente para de se culpar, porque a gente se culpa por tanta coisa, principalmente nessa fase de 40 e poucos anos. A gente olha para trás e fala: nossa, mas as coisas que eu tinha sonhado não aconteceram exatamente como eu tinha planejado, né? Então, a gente se culpa e quando a gente se conhece, entende a nossa trajetória, a gente começa a respeitar a nossa história, né? Então, eu acho que quando a gente fala de cuidado, de bem-estar, o primeiro bem-estar, na minha opinião, começa dentro da gente, né? Tem Isso, uma com coisa que eu certeza. sempre falo, que a pessoa mais importante da minha vida tem que ser eu mesma, né? E aí eu me cuido, eu me amo, e aí eu posso cuidar do outro e amar ao outro. Quando na nossa sociedade, normalmente o que se diz é: você Cuide do primeiro outro. cuide do seu pai, da sua mãe, do seu filho, do seu marido, do cachorro, do periquito, do papagaio, do vizinho, e um dia, quem sabe, talvez você entre nessa fila aí e aí você vai se cuidar. E muitas mulheres acabam mesmo Fazendo isso. vivendo essa vida, né? E quando fazem diferente disso, se culpam. E veja como é tão relativo isso, né? Quando eu passei a dar mais importância a quem eu sou, eu consegui ter mais qualidade de vida e isso influencia quem tá perto e quem tá longe. Nós temos uma frase que é bem conhecida também. Se você quer ver mudanças no mundo, comece as mudanças por você. Se você não está bem, se você não se sente com energia, se você não se sente bem, como que você vai fazer o mundo ao seu redor? E quando eu falo mundo, pode ser o É o nosso seu mundinho mundo. ali, é o nosso universo ali, nossos filhos, nossos companheiros, né? Nosso companheiro, a nossa mãe, pais, enfim, ali o nosso universo mesmo pequenininho. Não estou falando de um universo todo, porque é a verdadeira corrente do bem. Você está bem, você transborda isso para as pessoas ao seu redor e elas vão transbordar isso para as pessoas ao redor delas. Então, Exatamente. é dessa forma que acontece. Se você não cuida de você, se você não se conhece, se você não sabe aquilo que você deseja ou como se fazer feliz, como que você pode imaginar fazer a outra pessoa feliz? Exatamente. Não E as tem como. pessoas, elas se espelham na gente também, Sim. né? Ontem eu conversava com uma moça que ela está num dilema sobre o dia
as comemorações, né? Então, Dia das Mães, dia de aniversário, Dia dos Pais, o que fazer? Porque ela tem um relacionamento que a família não aceita, ela tem uma filha desse relacionamento, e aí a família dela não quer o marido dela nas comemorações. E aí, como ela faz? Aí eu perguntei para ela: o que é mais importante para você? O que vai te fazer mais feliz? Você precisa se perguntar isso, né? E no dia do aniversário da sua filha, o que você acha que a sua filha, em que ambiente ela vai estar melhor? Num ambiente em que você esteja feliz ou num ambiente em que você esteja tensa, nervosa, porque você precisou escolher entre um e outro, entre seu marido e sua mãe? Não escolha nem o seu marido nem a sua mãe, escolha você. Tenha você em primeiro lugar, você e sua filha, que neste momento depende de você e vai se espelhar nas suas ações. E você sabe que é interessante uma situação como essa? Porque a partir do momento em que você fez uma escolha, que você já sabia que tudo isso aconteceria, você é autorresponsável por isso. E a partir do momento que você toma a responsabilidade pelo que acontece e você escolheu aquele marido e aquela família, o seu núcleo familiar não são seus pais. Disse O seu exatamente núcleo isso com essas familiar não é palavras. mais os pais dele. São Essa família vocês. que É você a família que construiu. você construiu, mas as pessoas elas não têm ainda essa capacidade de observar que aquilo foi uma escolha dela e que ela tem autorresponsabilidade sobre aquilo. E isso facilita demais a vida. Sim, deixa mais leve, Sim, né? muito. Porque, Agora, ok, tudo isso é difícil que a gente está falando, né? Porque eu acho que é importante também deixar muito. claro, porque senão quem ouve a gente fala, mas essa mulherada aí está muito bem resolvida, está muito fácil no meu dia a dia, eu não consigo. Então, assim, é uma jornada difícil. Ah, Não foi fácil para claro, mim, não claro. é verdade? Não, Não é, Desafiadora. não é tem como ser desafiador, não fácil. é de rosas, né? Depende muito da gente e, eventualmente, depende do nosso ambiente externo mesmo, de quem está com a gente, né? É, Mas é claro que as escolhas são sempre nossas, isso é importante também a gente ter muito claro, né? são sempre Podem ser nossas e sempre a gente nossas. vai encontrar uns buracos, umas pedras, a gente vai encontrar os desafios aí no meio do caminho, e aí a gente precisa sempre se perguntar o que faz ou o que fez com que eu tivesse essa escolha e viva esse momento. Quando a gente consegue responder isso, a gente vive melhor, porque a gente traz para nossa consciência todos os passos que foram dados para chegarmos até aqui, né? Não é sempre com sofrimento e não é sempre sem sofrimento. Mas quando a gente tem consciência, quando a gente tem a autorresponsabilidade, que é o que a Cat está falando, né? E faz as melhores escolhas possíveis, isso com o tempo vai fazendo também a gente lidar melhor com essas histórias e com essas situações. Porque afinal de contas, nós aprendemos que nós temos que honrar pai e mãe, para começar. Então, a partir do momento que minha mãe, meu pai, minha família original não aceita a minha família atual, eu fico no meio disso, né? Um conflito, Em né? conflito. E é absolutamente normal que a gente viva esse conflito. Mas para que a gente viva menos esse conflito, é a gente não se deixar manipular por pai e mãe, que é muito fácil a gente entrar nisso também, Sim. né? E aí dizer, não, eu não estou escolhendo nem meu marido, nem minha mãe, nem meu pai. Estou escolhendo a minha vida, a Minha minha família. família, né? E melhor seria se a gente pudesse estar todo mundo junto e misturado. Mas quando não dá, é Seria a família que a perfeição, gente né? Seria construiu, né? perfeito. É assim Seria eu penso. perfeito. Não A é? perfe... O perfeito seria que todos se dessem bem, tivesse boas relações humanas, né? Que um conseguisse entender melhor a atitude do outro, a opção da outra pessoa, mas nem sempre as situações são assim. É onde geram os conflitos, as dores e amarguras, né? E acho que por isso que eu falei da autorresponsabilidade, quando você consegue observar que a responsabilidade é sua pela escolha, você não, você
toma aquela situação para você e vai administrando o que vai acontecendo ao redor de uma forma melhor. Porque você tem que saber aquilo que você quis, aquilo que você quer. E isso passa, sim, pelo autoconhecimento, não é um trabalho fácil. E sempre que você se conhece um pouco mais, tem mais para conhecer, né? Sempre. Não vai parar nunca. Exatamente. E para você, Adriana, isso que a gente está falando aqui faz sentido? Não faz sentido? Muito pelo contrário. Não, faz todo sentido, gente. Eu, assim, eu acho que a crise dos 40 serviu muito para mim, né? Quando a gente encara a crise como uma oportunidade. Mas, de novo, eu gosto de explicar como é difícil. Para quem está ouvindo a gente, não coloca a gente como heroína, sabe? Porque perrengue a gente passa todo dia, toda hora. E esse autoconhecimento também a gente luta com ele o tempo todo, né? Ninguém é perfeito, a gente vive essas questões o tempo todo. Eu acho que o primeiro passo de ter essa autoconsciência, eu acho que é o primeiro passo, porque aí a gente consegue ter empatia com o outro, né? A gente consegue desenvolver um diálogo, por isso que fala-se tanto hoje de comunicação não violenta, né? A gente se coloca no lugar do outro e consegue entender melhor, né? No meu caso, eu fiz toda uma busca, uma jornada e escrever me ajudou muito, né? Escrever me ajudou muito a organizar meus sentimentos, organizar as minhas sensações. E isso não faz sentido só para mim, Ive. Quando eu lancei o livro, engraçado que a editora falou para mim: olha, abre o seu Instagram, porque o meu Instagram era fechado, né? E aí, conforme eu abri o Instagram, eu fui recebendo mensagens de mulheres que eu nunca tinha visto, claro, leitoras, compraram o livro, leram, e o que eu mais ouvi, a frase que eu mais ouvi até hoje é como eu me reconheci na sua história. Então, quer dizer, o que que eu percebi? Eu pensei que eu estava contando a minha história, eu percebi que não. Eu estava contando a história de muitas mulheres maduras que passam por essas mesmas questões, que questionam a sua vida nessa metade da vida. Por isso que falam que a crise dos 40 é a crise da meia-idade, né? Teoricamente, é metade da vida. Encontrei mulheres desgostosas com o seu corpo, né? Ah, tá caindo, eu não estou me sentindo bem, e assim, entendi melhor pelo seu livro toda essa construção da sociedade, por que que eu me sinto assim, né? Mulheres solteiras e sem filhos, como eu, se sentindo mal por não ter cumprido esse papel na sociedade, como se ele fosse obrigatório, né? A gente é colocado em caixinhas. Então, eu acho que essa reflexão, essa jornada toda, é importante, mas ela requer muita energia, ela requer tempo, disposição e ela requer muita vontade, né? Porque o que a gente aprende com a maturidade também, não sei para vocês, quando a gente fala de autorresponsabilidade, assumir o poder das escolhas e se errou, errou, não se sentir mais culpada e tocar isso para frente, né? Nada como a mudança de perspectiva, nada como a gente perceber que existem várias perspectivas e a gente às vezes está só escolhendo errado, existem outras, né? Exatamente. Meninas, nosso programa está chegando aos finalmente. Ah, mas não tem problema, Oh, porque a gente volta a falar sobre isso no próximo programa. Você já que nos acompanha já sabe, toda terça e quinta a gente tem um episódio novinho estreando. Então, calma aí, que a gente volta já já com o próximo programa, ainda com a Adriana e a Cat, falando sobre essas questões todas que envolvem a maturidade feminina. Até daqui a pouco, então.